Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Química. Eu sou o professor Bruno e a aula de hoje vai ser sobre radioatividade. Primeiro vamos definir o que é a radioatividade. É o fenômeno pelo qual um núcleo instável emite espontaneamente entidades, que podem ser partículas ou ondas, por meio do decaimento radioativo, transformando-se em outro núcleo mais estável. Primeiramente, a gente tem que entender, um pouco do que é esse comportamento, como partícula ou como onda. Há um conceito chamado dualidade onda-partícula, que em determinadas situações, a luz, por exemplo, se comporta como uma onda eletromagnética, mas em determinadas situações ela pode ser entendida como uma partícula. Existe um experimento que se chama difração, em que a luz é passada por pequenas fendas, como se fossem buraquinhos, e ela cria padrões de difração. Isso não é observado em ondas, mas apenas é uma característica de partículas. Então, esse experimento foi o que comprovou esse comportamento, de partícula da luz. Então, aqui eu coloquei dois links, Um deles é um vídeo que fica bem legal para vocês entenderem que é importante esses conceitos, Envolve a física quântica, que é uma área mais moderna da física, e é bem interessante vocês estarem olhando, para essa aula. A radioatividade é um fenômeno exclusivamente nuclear. Ele ocorre no núcleo dos elementos e não é interferida, por fatores externos, como a temperatura, pressão. Então, por exemplo, um núcleo instável, que ele está com bastante energia sobrando, ele vai emitir radiação, que nada mais é do que se livrar dessa energia. Aí ele retorna a um estado estável novamente. A radioatividade natural. Em 1896, o Becquerel estudava um sal de urânio fluorescente. E ele notou que esse sal, liberava radiação de alta energia, capaz de escurecer uma chapa fotográfica. Então ele via que, ao aproximar o sal, uma chapa daquelas antigas, de foto, ficava escura, manchada. E a velocidade de emissão da radiação era diretamente proporcional à quantidade de urânio contida no sal. Ele estabeleceu uma relação. Quanto mais urânio, maior era a velocidade daquela radiação emitida. Em 1898, o casal Marie e Pierre Curie estudavam um mineral chamado petblenda, que liberava radiação em velocidade 4 vezes maior do que o esperado se ele fosse composto de urânio. Mas aí eles descobriram que não era urânio que estava naquele mineral, mas um outro elemento radioativo que recebeu o nome de polônio. Então eles notaram que diferentes elementos emitiam radiação com velocidades diferentes. 6 meses mais tarde, esse casal, a Marie e o Pierre, isolam mais um elemento, que é o rádio, e Becquerel e o casal Curie receberam o Prêmio Nobel de Física em 1903 pela descoberta desse elemento, o rádio, e os outros experimentos com a radiação. Aqui está um exemplo de um experimento. Eles prenderam o polônio num bloco de chumbo, porque o chumbo é um metal que isola, se ele for uma camada grossa, ele isola a radiação. E abriram uma fenda, e passaram essa radiação por um campo elétrico. Dessa forma, essa radiação se dividiu em 3
em três tipos, né? Radiação alfa, gama e beta. Eles notaram que havia uma diferença, então, entre esses tipos que receberam esses nomes de letras gregas aí, né? Alfa, beta e gama. Então, a radiação alfa é um feixe de partículas carregadas positivamente, são as partículas alfa, com carga 2+, e massa atômica 4. São 2 prótons mais 2 nêutrons. Se a gente lembrar, o próton ele tem uma carga positiva, né? E o nêutron ele tem carga neutra, carga zero. Essas partículas são idênticas ao núcleo do átomo de hélio. Então a gente lembra lá o conceito de número atômico, né, e número de massa. Esse de baixo é o número atômico, que representa o número de prótons daquele elemento, e o número de massa é o somatório de prótons mais nêutrons. Geralmente o número de massa é o dobro, né, ou aproximadamente o dobro do número atômico. Então, as partículas alfa são semelhantes ao hélio, né? Tem número atômico 2 e massa 4. Ela é emitida com velocidade próxima de 20.000 km por segundo. Pode ser até rápido, né? Mas é bem menos rápido do que a velocidade da luz, por exemplo, que é 300.000 metros por segundo. Elas têm baixo poder de penetração. Em contato com as moléculas do ar, colidem e perdem energia rapidamente e se propagam por poucos centímetros, né? Então elas são barradas até pelas moléculas do ar. Uma simples folha de papel ou as células mortas da nossa pele são suficientes para barrar essa radiação. O segundo tipo é a radiação beta, que são partículas carregadas negativamente, com carga -1 e massa atômica quase zero. Então elas se assemelham a um elétron, né? Tem carga -1, massa muito pequena. A emissão de partículas beta converte um nêutron. O nêutron também é uma partícula subatômica, ou seja, são partículas que compõem os átomos, né? Os prótons, nêutrons e elétrons. Então o nêutron tem carga zero e massa 1. E converte o nêutron em um próton, né? Que tem carga +1 e massa 1. Então está aqui um esquema, né? O nêutron se converte em um próton, mais um elétron, que é a radiação beta, né? Mais o neutrino, que é uma partícula descoberta mais recentemente, né? Que ela é 0 e 0, tem carga zero, massa zero. Mas ela existe, né? É um fenômeno assim um pouco inexplicável. A partícula beta é cerca de 7.000 vezes mais leve que a partícula alfa. Então a partícula alfa é bem grandona, né, comparado à partícula beta, né? E a partícula beta viaja a uma velocidade de até 95% da luz, tendo então maior poder de penetração. Ela viaja muito mais rapidamente, né, quase na velocidade da luz. Atravessa uma folha de papel, mas não uma fina placa de chumbo. Então, se a gente tiver uma plaquinha de chumbo, ela consegue barrar a radiação beta. Ela penetra a camada superficial da pele e causa queimaduras, mas não chega a atingir os órgãos internos. Então já é nociva ao nosso corpo, né? Agora a radiação gama é a pior de todas. São fótons. Fótons são pacotes de energia, né? Que tem comprimento de onda muito curto. Coisas de milímetros, né? Então é uma energia com uma alta frequência, e isso significa que ela tem uma alta. É uma onda, né, de alta frequência, que significa que ela transporta muita energia. A maioria dos processos radioativos emite esse tipo de radiação. O nucleocitado, ou seja, após emitir partículas alfa ou beta, libera um fóton, que são ondas eletromagnéticas, indo a um nível de energia mais baixo e estável. Então está lá um núcleo com muita energia, ele libera esse fóton e se estabiliza, né? Por causa de sua alta energia e massa quase nula,
possui alto poder de penetração. Para detê-la é preciso uma grande parede de chumbo ou um enorme bloco de concreto. Então ela atravessa tudo. E ela causa danos irreparáveis às células humanas. Ela atravessa o corpo humano inteiro, né? E causa queimaduras. Porém, se dosadas, podem ser eficazes no tratamento radioterápico, destruindo as células do câncer, né? Então, os tratamentos de radioterapia envolvem essa radiação, né? Por exemplo, o cobalto, um núcleo com massa 60, né? Quer dizer que ele tem mais nêutrons do que o normal. Então ele tem mais energia, né? Tá? Com energia sobrando. Por isso é chamado aí o cobalto 60, né? É um isótopo. Então esse cobalto vai emitir essa energia. Ele vai se transformar então no níquel e emitir uma partícula beta e uma partícula alfa. Uma partícula beta e uma partícula gama, certo? Então é uma fonte de radiação gama, né, que é usada nos tratamentos. Em resumo, a gente tem aqui uma tabelinha. A partícula alfa é semelhante ao átomo de hélio, tem massa 4 e carga mais 2, velocidade de 20.000 km/s, baixo poder de penetração, e a gente representa assim, né? Partícula alfa, 4, 2, ou o hélio, né? 4, 2. A partícula beta é similar ao elétron, né? A gente representa beta, 0, menos 1, ou elétron, né? 0, menos 1. E a partícula gama são ondas eletromagnéticas e viajam na velocidade da luz, né? E tem alto poder de penetração, a massa é quase nula, a gente representa gama 00. As leis da radioatividade. A emissão de partículas, né, do núcleo de um átomo estável ocorre segundo algumas leis. A primeira é a lei de Soddy, que quando um átomo emite uma partícula alfa, transforma-se no elemento químico de número atômico representado pela letra Z, 2 unidades menor, e número de massa, representado pela letra A, 4 unidades menor. Então, um átomo qualquer aqui vai emitir uma partícula alfa e vai originar um outro elemento, né, com o número de massa reduzido em 4, né, e o número atômico reduzido em 2. Então, por exemplo, o urânio tem número de massa 238 e número atômico 92, emite a partícula alfa, vai se transformar no tório, com número de massa 234 e número atômico 90, certo? E a segunda lei é a lei de radioatividade de Fagans. Quando o elemento emite uma partícula beta, transforma-se em outro elemento de número atômico uma unidade superior e número de massa, mesmo número de massa, né? Então, tá aqui outro elemento genérico, emite uma partícula beta e o que ocorre é que vai ser somado, né? É como se a gente estivesse aumentando em um número atômico. Então, por exemplo, o tório, né, que a gente viu no exemplo anterior, emitindo uma partícula beta, vai se transformar no paládio, número atômico 91, certo? E a hipótese de Fermi. Fermi era um físico italiano, né, e ele propôs a seguinte hipótese para explicar a emissão de partículas beta a partir do núcleo de um átomo. A partícula beta é emitida quando um nêutron instável se desintegra, convertendo-se em um próton. Então ele diz que o nêutron precisa se transformar em um próton. O próton fica no núcleo. A gente sabe que no núcleo do átomo a gente tem prótons e nêutrons, né? E os elétrons orbitando. Então o próton
está lá no núcleo, e como a massa do próton é praticamente a mesma do nêutron, 1, né? A massa total do átomo não se altera. Então a partícula beta é expulsa do núcleo junto com a radiação gama e outra partícula subatômica chamada neutrino, de carga nula e massa desprezível. Então a gente tem um nêutron, né? Ele vai então se converter em um próton, emitindo radiação beta, por isso que aumentou aqui o número atômico, né? Era 0, passou para 1. Emitiu a radiação beta e também a radiação gama, que é uma onda eletromagnética, e o neutrino, que é uma partícula aí, nula, né? Então ele notou esse fenômeno para explicar a emissão, né, de partículas beta. Então, a cinética das reações. Não é possível prever quanto tempo um átomo se desintegrará, liberando partículas alfa ou beta. O que ele quer dizer com isso, né? Quando um átomo, né, emite radiação, ele está lançando partículas. E essas partículas têm determinada massa, né? Então quer dizer que aquele átomo está perdendo massa. Ele está cada vez mais se tornando um elemento de menor massa. Então vai chegar um ponto que ele vai ter massa nula. Vai perdendo massa, né? E ele vai se desintegrar. Chega a zero. Todavia, é possível determinar quanto tempo uma amostra, né, um conjunto daqueles átomos, levará para se desintegrar. Isso é chamado, tem um cálculo, né, que é o período de meia-vida, representado pela letra P. É o tempo necessário para que metade do número de átomos de determinada substância se desintegre. Então a gente tem alguns exemplos, né, aqui. Alguns radionuclídeos, né, são partículas radioativas. E os tempos de meia-vida, por exemplo, o polônio aqui, tempo de meia-vida é 1 milissegundo. Então é muito rápido, ele vai emitindo a radiação e rapidamente se desintegra. Agora vai ter outros aqui, né, como o rádio, demora 1.600 anos, né? O urânio, 710 milhões de anos. Então o urânio, por exemplo, ele vai ficar emitindo radiação por milhões de anos. Ele sempre vai ser radioativo, né? Por isso que é um problema as usinas nucleares que usam urânio, por exemplo, elas não podem descartar esse urânio na natureza. Elas têm que aprisionar em recipientes de chumbo, né? Porque ele continua sendo radioativo. Radioisótopos naturais com número atômico menor que 81, né? Que são menos comuns. Tem o carbono 14, potássio 40, né? A gente sempre fala o nome do elemento e o número de massa, né? Porque eles têm geralmente mais nêutrons do que o normal. E a meia-vida, né, desses elementos, que a gente vê que varia bastante. Tudo isso foi calculado, né? Então, o que ocorre? Né? A cada tempo de meia-vida, o número de átomos radioativos reduz pela metade. A gente vai ter o elemento aqui inicial, passa um tempo de meia-vida. Então, o número de átomos radioativos, né, representado por N0, reduz pela metade. E 2 tempos de meia-vida, fica aqui 4 sobre 2 ao quadrado. 3 tempos de meia-vida, 8 sobre 2 ao cubo. E então a gente encontra um padrão aqui, né? É o número de átomos radioativos dividido por 2 elevado a x, em que x são os tempos de meia-vida, né, que passaram. O n é o número de átomos final, número de átomos radioativos, né, que resta depois de tantos períodos de meia-vida. N0 é o número de átomos inicial, né, número de átomos radioativos no início. E 2 elevado a x aqui, né, número de períodos de meia-vida que passou. Então, por essa fórmula, a gente calcula, né, o número de átomos radioativos no início
No final, ou se ele der essas informações, a gente calcula o número de períodos de meia-vida que passou, né? O tempo necessário para que dos N0 átomos radioativos iniciais, né, reste apenas N, pode ser calculado por essa fórmula, que são os períodos de meia-vida e o tempo de meia-vida, né? A gente calcula o tempo necessário. Sendo o número de átomos N diretamente proporcional à massa de átomos na amostra, a gente encontra a seguinte relação. M é a massa de átomos final, né? E M0 é a massa de átomos inicial, dividido por 2 elevado a x também, no número de períodos de meia-vida que passou. E, graficamente, né, a curva do decaimento radioativo. Aqui, o número de átomos, né, não desintegrados, e conforme vai decaindo, vai dividindo aqui, né, exponencialmente. E aqui os períodos de meia-vida, né? 1 período, 2 períodos, 3, conforme vai passando o tempo. Outro fenômeno é a transmutação artificial. É possível transformar um elemento em outro? Por meio da radiação, sim. Então, um experimento realizado por Rutherford em 1919 mostrou que o nitrogênio de um frasco contendo polônio transmutou-se a oxigênio por emissões alfa. Então, a gente tinha lá o frasco, né, de polônio, que emite radiação alfa, e o nitrogênio foi transformado, né, em oxigênio. Então, o que ocorreu? Né? A gente tem aqui a reação. O nitrogênio mais as partículas alfa, né, que se chocam com esse nitrogênio, ele vai ser convertido no flúor, né, que a gente soma aqui o número atômico e o número de massa. Então fica 18 e 9. Só que esse flúor é um pouco instável, né? Só fica de passagem por esse flúor e depois forma-se o oxigênio e um próton, certo? Também, os aceleradores de partículas permitiram a descoberta de muitos novos elementos, como o astato, o frâncio, todos os elementos da tabela periódica lá, né, com número atômico maior que 92. São elementos descobertos em laboratório por meio de colisões de partículas, né? E são elementos que, por exemplo, duram muito pouco. Eles existem por um período e já se convertem em outros mais estáveis, né? Por isso que a gente não encontra na natureza a maioria desses elementos de alto número atômico. O nêutron, uma partícula subatômica de carga zero e massa 1, foi descoberto depois do seguinte bombardeamento. Tinha o berílio, né? Foi bombardeado com partículas alfa, gerando carbono e o nêutron, né? Então a gente soma aqui, vai dar número atômico 6, né, do carbono, e aqui o número de massa, né, do carbono é 12. Por isso que é liberado um nêutron, né? Porque aqui dá 13, né? Então libera-se um nêutron. E outro exemplo é do alumínio, bombardeado com partículas alfa, vai formar o fósforo, também um nêutron, porque o número de massa do fósforo é 30. Certo? Então, são fenômenos assim que transformam, né, um elemento em outro. A energia nuclear, né? A gente pode falar de dois fenômenos, né? A fissão nuclear, que é a quebra do núcleo de um átomo em outros menores, né? Com grande liberação de energia. Por exemplo, esse experimento do bombardeamento de nêutrons em um átomo de urânio. A gente tinha um átomo de urânio, foi bombardeado nêutrons, né? Ele se converteu em um átomo de bário e um átomo de criptônio, e gerando aqui 3 nêutrons. Então, há uma liberação de energia também, né? E a equação do processo, a gente tinha um átomo de urânio mais um nêutron, ele se dividiu em um átomo de bário mais um átomo de criptônio e mais 3 nêutrons, né?
e envolve também a energia, que foi de 4,6 vezes 10 a 9 quilocalorias. A fissão, então, é a quebra do núcleo de um átomo em núcleos menores e a liberação de grande quantidade de energia. Já a fusão nuclear é a união de dois núcleos, que vai originar um núcleo maior e mais estável, e também libera muita energia. Só que o fenômeno da fusão precisa de temperaturas altíssimas para ocorrer. No Sol, por exemplo, que há núcleos de hidrogênio leve, né, que é o prótio. O prótio é um dos isótopos de nitrogênio, né? Ele é o mais comum, é o hidrogênio massa 1 e número atômico 1, composto aí de um próton e um elétron, né? Simplesmente. Então lá no Sol tem esse prótio, né? Em altíssimas temperaturas. Então esses átomos se fundem e formam o hélio. O hélio tem número atômico 2, né? E massa 4. E nesse processo libera-se aí muitas partículas aqui com elevada energia, né? Essa reação exige temperaturas de 10 milhões de graus Celsius para ocorrer. Então, é uma temperatura que não conseguimos atingir na Terra. Só ocorre naturalmente lá no Sol, por exemplo. Mas há outros tipos, né, de fusão nuclear que o homem conseguiu desenvolver aqui na Terra. Por exemplo, nas bombas atômicas, já foi utilizado esse processo de fusão nuclear, né? Então, eu coloquei aqui um artigo que compara as bombas atômicas com as bombas de hidrogênio. A diferença é que uma utiliza a fusão e a outra a fissão nuclear. E o impacto, né, é diferente, né? As bombas atômicas e as de hidrogênio têm assim, uma grande diferença de impacto, né, da energia liberada. Mas ambas são muito nocivas, né? Bem, o que eu tinha para falar era isso, né? Eu agradeço a atenção de vocês. Podem tirar dúvidas, né? Aqui nesses meios, né? E até a próxima então, pessoal. Obrigado pela atenção.